Fala turminha, bem-vindo a mais um Linguiçando e hoje para vocês uma linguiça sensacional, deliciosa que vocês não podem perder, linguiça de chorizo espanhola, uma obra de arte, coisa linda de ver. Para ver como eu fiz, para ver o resultado final, não vai ao lugar e senta, porque lá vem linguiça. Primeiramente, peço desculpa, a minha voz está um pouco fanha, eu estou com uma sinusite horrível, já faz uns 4, 5 dias que não está passando, mas enfim, vamos seguir com a linguiça que eu estava com muita vontade hoje de fazer essa receita de chorizo espanhola. A linguiça chorizo, pessoal, ela tem origem de uma região chamada Península Ibérica, que fica na Europa, tá? É uma região que compreende tanto Portugal quanto Espanha. Esses dois países têm cada um a sua versão de chorizo. Na Espanha é o chorizo espanhol, Portugal é o chouriço português. São bem parecidas, são linguiças ricas de sabor, sabor intenso, forte, deliciosíssimo. São carregadas na páprica, tem uma cor bem avermelhada, tem bastante páprica, 100% suína. Hoje vou focar na versão da chorizo espanhola, porém a portuguesa é bem parecida, o que muda são alguns ingredientes aqui e ali, que depende da região ali, eles têm as suas particularidades, tá? Voltando à carne aqui, vou usar hoje ombro de porco, que na minha opinião é uma das melhores carnes para fazer linguiça suína, tá? Por ela ser bem rica em gordura, ela tem mais ou menos aquela proporção de 30% de gordura para 70% de carne que buscamos, além de ter um sabor bem gostoso também. Porém, o pernil pode ser usado ou qualquer outra carne aí que vocês tenham essa concentração de gordura, mas sim, eu sempre recomendo o ombro de porco. E para começarmos a receita de hoje, eu vou moer a carne. Eu já estou com a carne cortada em pedacinhos para agilizar esse vídeo. Já estou com o moedor aqui. Vamos moer então. Vou começar a montar o moedor aqui. Se vocês já assistem meus vídeos, vocês já sabem que todas as partes do moedor tem que estar bem gelado. Tudo aqui estava no freezer, tá? Vou colocar aqui então. Hoje vou usar um moedor médio, tá? Ele tem um mais fininho, tem esse aqui, tem o mais grosso, então a moagem vai ser média. Terminei de moer a carne, vou deixar ela aqui do lado por enquanto. E agora eu vou começar a fazer o rub, o tempero de hoje, tá? Já estou com os ingredientes aqui, então vamos começar. Primeiramente vou usar sal, sal de cura, açúcar marrom ou mascavo, se vocês tiverem aí. Alho fresco, tá? Cortado em pedacinho, triturado. Alho é um dos ingredientes bem característicos dessa linguiça também. Pimenta do reino. E agora a páprica, né? Primeiro eu vou usar aqui páprica picante e bastante páprica defumada. Um pouquinho de pimenta calabresa, orégano. E o último, o leite em pó para dar a liga. Joga tudo, dá aquela mexidinha clássica. E ó, gente, como eu falei pra vocês, o tempero, ele é bem vermelho mesmo, ó. Ele só não tá mais vermelho porque tem o leite em pó aqui. Vou reservar de lado aqui por enquanto. Trazer a carne de volta e agora vamos fazer a massa da linguiça. Primeiro de tudo, vou jogar o tempero aqui em cima da massa, tá? Da carne moída. Dá aquela mexidinha clássica. E hoje, para o nosso componente líquido, eu vou usar vinho tinto, ó, para ajudar na cor vermelha e para dar um gostinho especial também. Porém, algumas regiões lá da Espanha, eles usam o vinho branco, tá? Ah, lembrando, vinho tinto seco, tá? E agora mexe bem, até ficar uma massa bem homogênea. Lembrando que esse vinho tinto que eu joguei está bem gelado, tudo tem que estar sempre bem gelado. E, logicamente, a receita inteirinha dessa linguiça deliciosa está na descrição do vídeo. Já tá bom por hoje, ela tá bem grudenta, a massa tá bem homogênea. Olha só como ela tá bem homogênea, bem grudenta, a gordura já derreteu. Esse é o ponto que eu quero, é o ponto certo. E agora eu vou levar essa massa aqui pra geladeira, enquanto eu monto o embutidor de linguiça. Gente, é sempre importante manter a massa tudo sempre bem gelado, tá? Voltando aqui, turma, eu estou aqui com a minha tripa suína já na água morna. Está aqui faz mais ou menos uns 40 minutos para ela dar uma hidratada. Joga um pouquinho de água dentro, joga um pouquinho de água aqui no caninho, para a tripa entrar mais fácil, para dar aquela lubrificada. E agora vamos colocar a tripa aqui no caninho.
Próximo passo, como de costume, pegar a massa que estava na geladeira. Vou encher aqui o embutidor com essa massa. Hoje eu não sei porque eu tô fazendo 1,5 kg de linguiça só. Normalmente eu faço mais de 2 kg. Deveria ter feito mais, principalmente porque essa é uma linguiça bem gostosa. Se ficar como as que eu compro normalmente nos mercados aí, bem gostosa. Vou subir a manivela. Começar a fazer os gominhos aqui então. Aí a massa começou a sair. Puxa aqui a tripa. Vou dar uns 2 nozinhos. 1, 2. Puxa de volta para trás. Corta aqui a pontinha. Vamos fazer os gominhos então. Como de costume, segura com firmeza o caninho, vai abaixando a manivela e enchendo, preenchendo bem os gominhos para que fiquem bem firmes e preencha o máximo que der, sem estourar a tripa, que é bem sensível. A hora que a tripa chegar, a hora que a linguiça ficar do tamanho que você gosta, você dá uma briscadinha nela e vira para frente. E a próxima a gente vira para trás, sempre virando ao lado contrário. Agora os gominhos já estão prontos, ficaram bem bonitinhos, bem vermelhinhos como já era esperado. Olha como eles ficaram gordinhos, coisa mais linda, hein, gente? E agora vai para a geladeira, onde vai passar a noite curando, e lembrando que tem sal de cura aqui, vai ficar a noite inteira na geladeira curando, secando esses gominhos, vão estar bem mais sequinhos. Amanhã o tempero vai impregnar mais, vai absorver bastante na carne. Agora eu só vou pegar um palitinho de dente e fazer uns furinhos onde eu ver que ficou alguma bolinha de ar, uma ou outra sempre fica. E é isso por hoje. Amanhã vou levar para a defumadora para terminar essa deliciosa linguiça de chorizo espanhol. No dia seguinte, pessoal, essa linguiça está bem mais escura, ela escureceu bastante do que estava ontem. Ela está bem mais sequinha, bem mais firme, está pronta para defumar, tá? Já está curada, ficou 12 horas curando. Então agora eu vou cortar gominho por gominho, vou mostrar um de pertinho aí para vocês verem, gente. Que bonitinho que estão, mas elas mudaram bastante de cor, escureceram bastante. Olha só. A defumação hoje vai ser em cold smoke, tá? Defumação fria, defumação baixa. Eu estou aqui já com o meu smoking tube, o tubo de fumaça. Eu vou defumar somente com a fumaça do tubo de fumaça para começar. Esse tubo de fumaça normalmente demora umas 2 horas e meia para queimar. Então essa linguiça vai ficar mais ou menos 2 horas e meia defumando somente na fumaça aqui do tubo de fumaça. E a defumadora em si, ela vai ficar desligada. Agora eu vou acender o smoking tube. Mostrar um negócio para vocês rapidinho, uma explicação rápida da técnica de defumação que eu estou usando, que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Como eu disse para vocês, ó, essa fumaça que tá saindo aqui, ela é somente a fumaça daquele smoking tube que eu tinha acendido aqui no cantinho, tá? Então ele vai ficar queimando aqui, mas a churrasqueira em si está desligada. Essa churrasqueira aqui, ela é uma smoker, então na verdade eu não preciso desse smoking tube, mas por que eu estou usando o smoking tube? Aqui, ó, nas opções dela tem a opção de smoke, que seria a defumação fria também. Porém, a temperatura da churrasqueira, se eu ligar aqui, ela vai subir para em torno de 50 graus, a temperatura que ela fica quando eu ligo nessa função de smoke, que é defumação fria. Eu não quero que fique 50 graus, porque mesmo a 50 graus sendo temperatura baixa, ela continua assando. Eu quero que ela fique defumando 2 horas temperatura ambiente para defumação, para a fumaça penetrar ainda mais. Mas se você tem uma defumadora dessa, no começo eu não usava o smoking tube, então eu só colocava naquela função de smoke que tinha ali e defumava bem também. Só que o smoking tube, ele realça a defumação, ele deixa o sabor da fumaça, da defumação ainda mais impactante, ainda mais forte. Aí, quando o smoking tube estiver acabando, eu vou lá e ligo a churrasqueira e coloco numa temperatura mais ou menos aqui de 110 graus, que vai demorar uns 40, 45 minutos para a linguiça chegar no ponto ideal de consumir, tá bom? Tem 2 horas que tá defumando aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas o smoking tube já tá quase no final. Vou mostrar aqui, ó, como é que estão as linguiças. Ó, o smoking tube tá ali, tem bastante fumaça, não dá para ver, mas dá para ver que a fumaça já tá quase no final ali, tá? Já tá quase, ó, consumiu quase tudo aqui dentro já, tem só um pouquinho sobrando. Então o que eu vou fazer agora, gente, ó,
eu vou ligar aqui a churrasqueira. Eu falei pra vocês que eu ligar a 110, mas eu vou ligar no smoke aqui, pra deixar defumando ainda mais um pouquinho. Então vai ficar no smoke, na função de smoke, defumando aqui mais 1h30, por aí. 1h30 eu vou deixar. Aí depois eu levanto pra 110 graus. Eu quero que defume ainda mais do que já está defumado, tá? Por isso que eu vou colocar na função de smoke. Enquanto isso, eu também já vou aproveitar e vou virar a linguiça, tá, pessoal? Vou mostrar uma de perto pra vocês aí, ó. Realmente ela tá só defumada, ela não tá assada, mas eu vou virar uma por uma agora. Agora eu vou fechar aqui de novo e deixar defumar aí mais um pouquinho. Mais 1h, 1h30, vamos ver. Vai aumentar a temperatura. Voltando aqui, eu deixei mais 2 horas na função Smoke e agora eu aumentei para 120 graus, tá? Onde acho que vai ficar mais uns 20, 30 minutos até chegar na temperatura certa. Vou mostrar aqui, ó, como estão as linguicinhas. Olha como elas já estão bem mais vermelhinhas. Olha que bonito que são essas linguiças, gente. Bem vermelhinhas, do jeito que são as chorizos espanholas. Ó, 125 graus. E agora logo logo ela vai chegar na temperatura interna de 70 graus, quer dizer que ela tá pronta. E eu vou tirar, vai pra água gelada e mostro pra vocês. Vamos lá, gente. Tirei as linguiças da defumadora, então. Vou colocar direto na água gelada, tá? Recapitulando, a água gelada, ela serve para fazer a linguiça perder temperatura imediatamente, assim ela para de perder líquidos. Assim, ela não resseca, ela não fica feia, ela não fica enrugada. Ela fica uma linguiça linda, tá, gente? Olha, eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Olha que coisa mais linda que está essa linguiça, gente do céu. Ela tá super ultra avermelhada, tá com uma aparência linda mesmo, tá bem firminha. Infelizmente eu não posso sentir muito o cheiro dela porque eu tô com um pouco de sinusite ainda, então eu não tô sentindo muito o cheiro. Agora vai ficar aqui uns 10 minutos na água gelada, como eu já disse, para perder temperatura, e depois eu vou enxugar e mostrar pra vocês como é que ficou. Com as linguicinhas aqui enxugadas, estão bem bonitas, gente, tá bem firme. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Olha que belezinha que estão essas linguiças. Elas ficaram mais escurinhas de um lado do que do outro. Todas ficaram assim, mais escuras desse lado e mais vermelhinhas desse lado. Eu acho que deve ser a posição da churrasqueira, que fica mais perto do calor. Recapitulando o tanto que elas ficaram assando hoje, né? Ficaram mais ou menos 2 horas, 2h30, somente com a fumaça, a temperatura ambiente do smoking tube. Depois eu liguei a defumadora na função de smoke, que fica em torno de 50 graus Celsius. Ficaram mais 2 horas defumando a 50 graus. E terminei com temperatura de 120 graus, por mais ou menos meia hora, até essas linguiças chegarem a uma temperatura interna de 72 graus. Então ficou entre 4h30 e 5 horas defumando hoje. Elas devem estar ultra super defumadas. Eu tô com um olfato bem prejudicado hoje. Eu estou com uma sinusite já faz uns 3, 4 dias. Então meu olfato e meu paladar estão péssimos. Diria que uns 5, 10% eu consigo sentir o cheiro dela e o gosto, que eu ainda não experimentei, mas por isso mesmo, hoje eu não vou experimentar essas linguiças, porque não tem por que eu comer essa linguiça e um papelão para mim teria o mesmo gosto. Então eu vou esperar o meu paladar voltar, tanto meu olfato também, aí eu posso dar para vocês uma avaliação bem mais precisa do que eu daria hoje. Então essa linguiça aqui, como ela já está pronta, ela vai para a geladeira ou pode ir para o freezer, e quando eu for fazê-la daqui 2, 3 dias, eu só ponho no forno por 5 minutinhos, somente para esquentar e poder mostrar para vocês o resultado final. Finalmente eu melhorei, eu fiz essa linguiça aqui no domingo passado, hoje já é sábado, já se passaram quase 6 dias praticamente aí. E só hoje eu vou experimentar essa linguiça. Eu tava com uma sinusite horrível, tava tomando antibiótico, aliás, ainda estou, hoje eu termino com os antibióticos, mas ainda bem que meu paladar e meu olfato já voltaram praticamente quase todo. Ainda estou um pouquinho fanho, mas acredito que até amanhã já seja 100%. Mas vamos, voltando à linguiça aqui, mostrar para vocês como é que ela ficou, ó. Eu só esquentei ela no forno, 10 minutinhos, tá? Não precisa nem voltar para o defumador, ela tá bem vermelhinha, como por causa dos ingredientes, da páprica e tal. Tá um cheiro delicioso de defumado. Mais uma vez para vocês verem aí, olha que bonitinho que está essa linguiça aqui. Agora então, uma semana aqui aguardando, vou cortar e experimentar, que eu estou super ansioso para saber como ficou de sabor. E para vocês terem uma noção de comparação, essas que estão aqui no canto são as que estavam na geladeira, tá? Eu coloquei aqui para vocês poderem ver como elas ficam conservadas, geladas, depois de assadas elas mudam bastante de cor, ficam bem mais vermelhinhas. Vamos cortar aqui então para ver como ficou o interior dessa linguiça. Tá bem quente ainda. Cortar uma no meio para vocês verem. Que linda, hein, pessoal? Dá uma olhada para vocês verem. Que coisinha mais linda que ela está, bem molhadinha. Essa aqui, ó, maiorzinha.
Bem molhadinha para vocês verem. Um cheiro delicioso de defumado, de páprica, de todos os ingredientes que vai nessa linguiça. Dá para sentir também um pouquinho do cheiro do vinho tinto nela. Ela tá com uma consistência bem firminha, bem boa. Dá pra ver que a casquinha dela ficou bem crocante, snap, como a gente fala. Mas uma aparência muito boa, muito promissora. Ah, chega de falar, eu estou falando demais, eu estou com muita fome. Vou experimentar essa linguiça então. Espetacular. É só isso que eu tenho a dizer, pessoal. Espetacular. Deliciosa. Casquinha super snap, super crocante. A hora que você morde, ela explode. A pimenta calabresa ficou na medida, só um pouquinho apimentado. Pra mim, que no caso tem uma tolerância boa à pimenta. Delicioso aquele fundinho apimentadinho. Super ultra defumada. Um pouquinho docinha também do açúcar, bem levemente, que contrasta muito bem com a pimenta. Mas uma linguiça bem marcante, o gosto de alho é marcante. A páprica defumada, a cor avermelhada dela. E o vinho tinto acrescentou um realce final, um sabor delicioso que complementou bem todos esses temperos. Assim que você morde, que você sente o sabor, a primeira coisa que vem é um pouquinho da pimenta, o alho, a páprica, e o final vem um vinho que complementa tudo junto com o defumado, gente. Mais uma vez para vocês verem aí de perto, olha que bonito que tá o interior dessa linguiça, tá bem molhadinha, ela ficou bem firme, não tá esfarelando, a consistência dela tá bem firme, bem temperadinha, gente, um sucesso, uma das melhores linguiças que eu já fiz, com certeza. Mas é isso por hoje, tá? Uma semana para fazer esse vídeo aqui, 2 dias para produzir a linguiça e uma semana depois para fazer o vídeo final aqui, experimentando o sabor. Deliciosíssima, aprovadíssima. Se vocês gostaram da nossa linguiça de chorizo espanhola, já deixa um like aí, comenta, compartilha, ativa o sininho e para mais receitas deliciosas e inusitadas de linguiça, segue a gente aí, tá? E veja os outros vídeos do nosso canal. Valeu, gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência e nos vemos no próximo Linguiçando. Fui!